Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 41. A santidade é realista com respeito a nossas fraquezas. Como é bom sabermos isto, que a santidade que Deus considera e que Ele requer de nós não é uma santidade vazia, estratosférica, uma santidade irreal, utópica. Não, jamais. A santidade é prática. No aqui, no agora, no hoje, Deus considera as nossas fraquezas para poder nos exigir aquilo que podemos fazer e não exigir aquilo que não podemos fazer. Deus é maravilhosamente real. Ele é tão real que Ele se vestiu na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, da nossa carne, da nossa estrutura humana, e assim sofreu tudo que nós sofremos, passou tudo que nós passamos, enfim, Ele foi homem como qualquer um de nós. E eu me lembro de alguém que disse o seguinte: humano como Ele só podia ser mesmo Deus. Uma espécie de um jogo de palavras, em que ele mostra que Jesus foi humano demais, foi o mais humano de todos os homens, o que compreendeu as fraquezas, as necessidades humanas. Humano dessa maneira, diz ele, só podia mesmo ser Deus. Interessante esta expressão, pois é assim. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em um capítulo que eu reputo como um dos capítulos mais realistas da Bíblia, o capítulo 7 de Romanos, quando ele escreveu aos crentes de Roma aquelas grandes verdades, e aqui neste texto ele abre o seu coração e confessa a sua falta, a sua fraqueza, e ele diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque ao querer fazer o bem, encontro uma lei que habita nos meus membros. E ele depois diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, depois ele desabafa: por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Duas expressões: escravo da carne, da lei do pecado, escravo da lei de Deus. E mais adiante ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida nos livrou, nos livra da lei do pecado e da morte. O que quer dizer isto? Simplesmente que aquele que nasce de novo em Jesus Cristo, aquele que decide em seu coração santificar a sua vida, ele decide servir a Jesus Cristo. Ele já não mais quer servir a si próprio, servir ao pecado, servir à carne. Ele quer agora servir a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Neste caso, ele já decidiu morrer para a velha vida e viver para a nova vida. Porém, isto é em termos de decisão, mas na prática, na realidade, ele vai encontrar em seus membros uma lei da carne, lei do pecado e da morte. É como ele expressa aqui. O que é esta lei? É a própria inclinação natural. A própria natureza da nossa carne é tendente para o mal. Isto é, a herança que recebemos de nossos pais Adão e Eva. Isto se chama o pecado original, o pecado que habita em mim, a natureza de pecado. Quando a Bíblia fala no livro de Romanos, pecado no singular, está se referindo
a natureza pecaminosa, aquilo que alguns chamam de pecado original, mas que nós precisamos entender bem. O pecado original não é um pecado propriamente dito que condene alguém, é uma tendência para o mal, é uma natureza tendente para o pecado. Esta natureza tem que ser contrabalançada. Mas naqueles que não conhecem a Deus, naqueles que não se voltam para Deus, naqueles que querem andar segundo os seus planos, segundo os seus raciocínios, nesses que estão caminhando para a perdição, só existe esta lei. Então tudo que eles fazem, seja bom, seja mal, é pecado. Que coisa horrível, é difícil de entender. Não, não é difícil. Você precisa, em primeiro lugar, crer na palavra de Deus, que aquele que não nasceu de novo, aquele que não é servo de Jesus Cristo, aquele que não morreu para o mundo, só tem uma natureza, a natureza com a qual nasceu, a natureza de pecado, a natureza tendente para o mal. Esta natureza faz com que ele seja quedado continuamente para fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Esta é a herança que recebemos. Mas você só será condenado se você deixar que essa sua natureza transforme em atos aquilo que simplesmente você pensa. É isso que você precisa saber, porque a palavra de Deus nos ensina como lidar com essa natureza pecaminosa, com essa natureza de pecado, com essa natureza que ele chama de lei do pecado e da morte. É preciso contrabalançá-la com a nova natureza que só recebem aqueles que se dedicam ao Senhor, aqueles que se rendem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esses recebem uma nova natureza, uma força que puxa para cima, enquanto a outra puxa para baixo, espiritualmente falando, enquanto a sua natureza de pecado, a sua natureza carnal, com a qual você nasceu, puxa você para baixo, para o pecado, para fazer o que é errado. A natureza nova, aquela natureza do Espírito e da vida, puxa você para cima, para agradar a Deus. Aqueles que nasceram com a sua natureza pecaminosa e só tem ela, tudo o que eles fazem é pecado, porque é impossível que a velha natureza queira agradar a Deus, queira o verdadeiro bem. Até mesmo quando a velha natureza, a natureza carnal, quer fazer o bem, este bem está relacionado com algum pecado, seja de vaidade, de soberba, de ciúme, de ira, de competição, enfim, está relacionada de alguma maneira, alguma forma de pecado, condenável, portanto, aos olhos de Deus. Mas esta é a natureza que a Bíblia chama de carne. A nova natureza é o Espírito. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,17: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esta é a receita, portanto, para você ser feliz, você alimentar a nova natureza que você recebeu, ou recebe, ou receberá, na hora de se entregar a Jesus Cristo. Quando você se convence de seus pecados, quando você se arrepende do maior pecado, da raiz de todos os pecados, que é o você dirigir a sua própria vida da sua própria maneira, independentemente de Deus, este é o grande pecado. Então, quando você se arrepende, você se entrega ao Senhor, então você nasce para uma nova vida, nasce em você uma nova natureza, e então você terá duas naturezas. Você terá uma natureza que puxa para cima, para agradar a Deus, e enquanto isto terá presente ainda a velha natureza que puxa para baixo, que procura afastar você da presença de Deus. As duas naturezas estão em luta constante, contínua. É uma luta que traz uma certa dose de tensão. Não que esta tensão seja capaz de roubar a paz. A paz é do Espírito. O nosso Espírito está em paz porque Jesus é o príncipe da paz. Isso é maravilhoso. Esta é uma palavra de consolo para todos nós, que Jesus Cristo em nós, a nova natureza, nos permite fazer o bem, nos voltar para Deus, nos dedicar ao Senhor que deu a vida por nós. A nova natureza, portanto, puxa para cima. A nova natureza está em nós, colocada pelo Senhor quando nós nascemos de novo.
quando tomamos a decisão de nos entregar a Jesus para Ele dirigir a nossa vida. Mas o que você deve fazer? Alimentar o Espírito, a nova natureza. E uma vez que a nova natureza for forte o suficiente, então esta nova natureza vencerá a antiga natureza e você poderá desabafar, como o apóstolo Paulo. Graças a Deus que nos dá vitória em Jesus Cristo. De maneira que, comigo mesmo, com a mente, sou escravo da lei do pecado, mas, segundo o Espírito, sou servo de Jesus Cristo, da lei de Deus. Então você compreenderá, se você quer santificar a sua vida, que você jamais conseguirá se livrar dessa tendência para o mal. Pelo contrário, você já tem essa experiência? Quanto mais você santifica a sua vida, quanto mais você busca ao Senhor, mais você encontrará tentações, mais você verá em seus membros coisas horríveis, mais você se envergonhará de pensamentos que você tem, de tentações, de sugestões que a carne faz aos seus ouvidos. Mas isso é natural. Não se impressione com isso. Se você tem pensamentos ruins, se você tem vontade de fazer coisas erradas, se ocorrem em você desejos malignos, não se iluda com isto. Isto é a própria carne. A santificação, portanto, consiste em você compreender que existem essas duas naturezas em você e tomando uma decisão de não atender à velha natureza, a natureza da carne, você se volta para Deus. Você alimenta a nova natureza. Como? Andando no Espírito, fazendo tudo aquilo que agrada ao Espírito. Exemplificando, se você está fazendo coisas próprias da carne, glutonaria, entregando-se à bebedice, entregando-se aos prazeres da carne, às diversões, entregando-se à lascívia, aos prazeres do sexo. Se você está procurando essas coisas, você está dando vazão à velha natureza e, portanto, fortalecendo-a. Mas, se você alimentar-se do Espírito, procurando as coisas de Deus, as coisas do amor, de ajudar ao próximo, de considerar as necessidades alheias, de desprender-se dos bens materiais, se você treinar a sua própria vida em fazer aquilo que agrada a Deus, você estará alimentando a nova natureza, a natureza do Espírito, e, portanto, vencendo a antiga natureza. Esta luta perdurará enquanto nós estivermos vivos aqui na terra. Quando Jesus nos levar, seja através da morte aqui, ou seja através do arrebatamento que Ele vier fazer, quando Ele nos levar diretamente para si, então cessará para sempre esta nossa luta, porque ficaremos livres da tentação do pecado, livres da atuação da antiga natureza da carne, livres, portanto, para sempre da presença do pecado em nós. E então a santificação será completa quando Jesus Cristo nos levar para si. Esta será a grande vitória que nos espera no futuro. Espera sim todos aqueles que aqui e agora se santificam, se separam do mundo, diariamente se consagrando para servirem ao Senhor seu Deus, que os amou e que deu a própria vida por eles na cruz do Calvário. Então, alegre-se com esta palavra de consolo. Não só você tem tentações, todos aqueles que querem servir ao Senhor, mas um dia as tentações se acabarão e você ficará feliz na presença de Deus para sempre.